Boa noite a todos. Faz algum tempinho que eu não faço live e hoje vamos ter uma super live com uma convidada muito especial. Oi, Cris! Vou te... adicionar com uma convidada muito especial, a Cris Rodrigues. Deixa eu adicionar ela aqui. Isso. Entrar ao vivo. Assunto espetacular, que é a Lei do Desdobramento do Tempo, do Jean-Pierre Guarnier Mallet. Para quem não sabe, para quem não conhece. Oi, Cris! Olá! Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada a você. Sim. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Tá congelada a sua imagem? Para mim tá bem. Então, vocês estão vendo bem, gente? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Sim. Então, o assunto hoje é bem interessante. Para as pessoas que me seguem, que seguem a Cris, a gente vai falar sobre esse livro, não só sobre esse livro, mas a Lei do Desdobramento do Tempo e sobre o Jean-Pierre Guarnier Mallet. A gente tem algumas questões, alguns pontos que nós vamos falar, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só escrever aí no chat, tá ok? Seja bem-vinda, Cris, um prazer estar falando com você. Muito obrigada a você. Eu não estou te ouvindo. O pessoal falou que está ouvindo e vendo bem. Gente, confirma aí se vocês estão me ouvindo, ou se é só a Conceição que não está me ouvindo. Estamos ouvindo as duas. Deixa eu tirar. Vamos ver aqui o que está acontecendo, que a sua imagem está congelada. Não está entrando a sua conexão. Nós vamos falar hoje sobre o Jean-Pierre Guarnier Mallet. Tem vários pontos que a gente vai discutir, mas se alguém quiser saber mais alguma coisa, depois vocês escrevem e aí a gente vai procurar responder algumas questões, tá ok? Oi, Cris! Ela saiu. Vamos ver se ela vai entrar outra vez. A imagem dela está congelada para mim. Sejam todos muito bem-vindos. A Roseli, a Rosana, a Vanúbia, Shirley. Sejam bem-vindas, viu? A Eliane, que estava aí. Gente, enquanto a Cris não chega, tá aqui, pedindo para participar. Entrar ao vivo, vamos ver. Veridiana. Agora sim. Agora me vem? Eu te mudei aqui a conexão. Melhorou? Não estou te ouvindo. Deixa eu ver se é o meu celular aqui, está acontecendo. Vamos ver. Agora, vocês estão me ouvindo, gente? Dá aí um ok, por favor, novamente. Agora sim. Sim? Então vamos lá. Seja bem-vinda, viu, Cris? Muito obrigada.
Eu que agradeço por você estar compartilhando aqui o teu canal, né? Eu estou começando ainda no Brasil a fazer a divulgação desse assunto, que é um assunto muito interessante, e são poucas as pessoas que estão falando disso, então é bacana a gente poder compartilhar conhecimento, né, e poder chegar ao maior número de pessoas possível. É isso mesmo. Poucas pessoas que falam sobre esse assunto e também não tem uma profundidade. Você que está na Espanha, que fez curso, você fala um pouquinho que você fez curso com o Jean-Pierre, e a gente precisa se aprofundar mais nesse assunto, porque ele é muito transformador, né? Sim, sim. A minha vida transformou completamente, a minha visão da vida, a minha parte também de espiritualidade e de confiança mesmo na vida, né? E as coisas vão acontecendo muito diferentes quando você não está com o duplo, né? Digamos assim. É isso mesmo. Eu também, depois que eu estudei essa parte do Jean-Pierre, da lei do desdobramento do tempo, a minha visão de mundo e a minha percepção mudou completamente. Até essa parte da lei da atração, da física quântica, se encaixou perfeitamente aqui. E teve um entendimento maior, né, sobre a espiritualidade, tudo se encaixou. Exato. E eu mudei totalmente o meu ponto de vista nessa parte aí também. Já tive também algum... Amplia muito, né, Conceição? A nossa concepção de vida, de encarnação, da nossa existência mesmo. Eu acho que é uma coisa bacana que a teoria ela acaba tirando, né, jogando pelo chão o nome esoterismo, né? O que as pessoas acham que é uma coisa só mística ou esotérica, na verdade tem uma base científica para isso que a gente está falando. Não sei. Então vamos preparada. Vamos começar aqui. Eu não sei se você tem a mesma visão que eu. O que eu percebi? Que o Jean-Pierre fala, até a parte de Jesus, que era muito místico, né? Muito, assim, o pessoal levava muito por a parte do misticismo, e aí ele está explicando cientificamente todas a existência humana, a parte de Jesus, o porquê que ele veio, e até eu falo que ele desvendou cientificamente o Apocalipse, os acontecimentos que exatamente está acontecendo, né? Até a vinda dos OVNIs, crianças cristais, crianças... e assim sucessivamente. Vários assuntos ele fala e ele explica cientificamente o porquê de tudo isso. E é muito esclarecedor. Eu fiquei assim, sabe, estarrecida quando eu estudei sobre esse assunto, assim, para mim entender melhor. Eu estudei várias vezes, li várias vezes o livro, para me entender profundamente o que realmente ele queria passar para a gente. E é transformador. Você não vê o mundo com os mesmos olhos. Não adianta, não ver. Não, porque é justamente essa base, né? E para as pessoas que são muito racionais, a teoria do desdobramento, ela traz para gente, ela nos permite entender vários aspectos e várias coisas que acontecem na nossa vida e que a gente cotidianamente não dá muita atenção. Tudo tem uma base explicada através da teoria, né? Através de números, equações, matemática, e isso muda muito a nossa visão. Né? Então, vamos lá, Cris. Eu anotei aqui algumas perguntas, não sei se a Eliane passou para você. Algumas pessoas que já me acompanham já sabem também desse assunto, mas é legal a gente falar, porque a maioria das pessoas não sabem claramente, né? O que é a lei do desdobramento do tempo, o que significa. Vamos falar como se estivesse começando, desde assim, estão começando agora a falar sobre esse assunto. O que é a lei do desdobramento do tempo? Assim, eu já tenho a minha visão, aí eu quero ver a sua. Você passar para as pessoas que nos acompanham, né? Tá. É uma teoria, né? É uma teoria, não é uma lei. A gente utiliza o nome de lei porque há muitíssimos anos já era conhecido, já era falado por filósofos, os mestres, o próprio Jesus, que Jean-Pierre cita como o grande avatar de todos os tempos. E o desdobramento do tempo
ele tem um ciclo, na verdade. Quando, por exemplo, as pessoas falam muito do final dos tempos, do apocalipse, na verdade, não é que o mundo vai acabar. Simplesmente a gente está chegando ao final do desdobramento de um ciclo, né? E dentro dessa informação do desdobramento, Jean-Pierre também pôde identificar que não só o tempo está desdobrado, que é então passado, presente e futuro, são 3 realidades que estão acontecendo ao mesmo tempo, são codependentes, mas ocorrem em velocidades diferentes. Só que tudo, tanto que a teoria é teoria do desdobramento do espaço e do tempo. Então, tudo no universo está desdobrado. Inclusive os planetas, né, as estrelas. Com essa teoria foi possível prever a chegada de novos planetas novos, né, porque eram desconhecidos, próximo ao cinturão de Kuiper, e foi uma das coisas que acabou validando ainda mais a teoria do Jean-Pierre, que foi, obviamente, publicada e reconhecida pelo Instituto Americano de Física. Então, tudo no universo, de maneira resumida, tudo no universo está desdobrado. Não seríamos as florezinhas do campo que não estaríamos desdobrados, né? Então, é através desse desdobramento do espaço e do tempo que ele traz essa consciência de que nós surgimos e também surgimos a partir de algum propósito, né? Então, o Criador, que seria Deus, universo, consciência maior, consciência suprema, da maneira que você queira chamar, ele se desdobra, e isso há uma explicação na mecânica quântica. Ele se desdobra em um ser que seria o nosso duplo e que se desdobra uma vez mais, que seríamos nós, as criaturas. Então, o duplo é uma parte do imortal, do Criador, e nós também, né? Temos essa centelha. Então, quando se fala em centelha divina, ou em essência, que é um nome que eu gosto mais de utilizar, é porque é a minha origem, é da onde eu venho, né? Então, o desdobramento do tempo, ele traz isso. E esse outro eu, essa minha parcela imortal, ele não vive nessa realidade que a gente chama de presente. Ele vive no espaço-tempo passado. Então, teríamos 3 espaços-tempos diferentes: passado, presente e futuro. A diferença é que a nossa capacidade de percepção, ela é ínfima. Então, ela não nos dá a condição de ver, até por questão corpórea mesmo, né? Não temos a capacidade de viajar da maneira que viaja o nosso duplo. E o nosso duplo é outra pessoa, um outro gêmeo, igualzinho que nós. Com um corpo físico, com um corpo ondulatório, e através do sono a gente consegue fazer essa troca de informações para nos beneficiar e sobreviver de melhor maneira na Terra. Por isso, a ideia de que o duplo traz para você o melhor futuro ou traz para você as melhores possibilidades. Porque há uma troca de informação através de uma coisa que se chama um princípio vital, que é o sono, e que a gente utiliza todos os dias acreditando que a gente só vai para a cama para descansar o corpo físico, né? E Jean-Pierre planteia uma outra coisa, que sendo um princípio vital, porque se você fica sem dormir por 19 dias, isso está comprovado em ratos, eles morrem. Então, a fase REM do sono é a fase mais importante e é também o momento em que a gente faz o descolamento do nosso corpo energético e do nosso corpo físico, e nós vamos a outras dimensões, porque o nosso corpo energético, sim, tem essa capacidade de viajar, a gente não. E aí, então, é o momento em que a gente faz essa conexão com o nosso duplo. Então, a teoria do desdobramento, resumidamente, ela traz isso. Há um desdobramento de absolutamente tudo o que temos no universo, e nós temos uma dupla e podemos, através dela, nos beneficiar, trazendo equilíbrio, restaurando o equilíbrio para a nossa vida. Isso. O seu entendimento é que você fala com as suas palavras, é claro, né? Mas é isso, é como se a gente tivesse 2 corpos, né? 2 corpos, um físico e um energético.
magnético, ou espiritual, ou ondulatório, não é isso? O duplo. É como, Que seria o nosso... como não. Somos né? um corpo ondulatório, somos um corpo ondulatório, sim. Tudo que é matéria, tudo que você chama de matéria, a caneta, o celular, ele, na verdade, se você decompor, você, quando chegar lá no quantum, você vai ter energia. Ah, Tudo entendi. que existe, que a gente chama de matéria, é energia condensada. E a gente Entendi. gera com isso um campo eletromagnético, mas o nosso corpo, ele é um corpo corpuscular, que é como o Jean-Pierre chama, ou físico para gente, para quem não conhece o termo, e um corpo energético. Então, existe uma outra dupla nossa, sim, igualzinha, é a outra Conceição, é a outra Cristiane, só que vive em outro espaço-tempo, em outra realidade, dentro da nossa capacidade perceptiva. Perfeito, Cris, perfeito. A sua percepção é semelhante à minha mesmo. E já falou sobre o duplo, né? Sabe uma coisa interessante que é legal? Eu não abordei ainda profundamente sobre esse assunto, sobre a reencarnação, que ele fala da reencarnação. Você poderia dar uma pinceladinha sobre esse assunto? Da Então, reencarnação? segundo a TDT é como a gente chama a teoria do desdobramento do espaço do tempo. Então, toda vez que eu falar TDT, para quem nunca ouviu, eu estou falando da teoria. Segundo a TDT, a reencarnação não existe. E não existe simplesmente por uma questão lógica. Pensa que Garnier é um físico, doutor em mecânica de fluidos, e para ele a lógica é um princípio fundamental. Ele diz que tudo aquilo que não tem lógica, você precisa crer, e aquilo que tem lógica, não precisa ter, porque é lógico, né? Não precisa de crença. Então, ele diz que não há lógica para a reencarnação. E isso também, embora para muitas religiões e para muitas sociedades, durante muitos anos, serviu como um alívio, né? Eu não tenho. Se eu não conseguir fazer direito dessa vez, eu vou ter uma outra oportunidade. Não é bem assim. Né? Por quê? Porque somos seres infinitos. Somos seres com muitíssima capacidade, capacidades das quais a gente não tem a menor ideia, porque não temos essa visão, de fazer tudo da melhor maneira possível. Então, segundo a TDT, não há lógica, tá? Física para a reencarnação, e seria como nos desculparmos pelas ignorâncias que nós executamos nessa vida aqui, entendeu? Entendi. Então, resumidamente, é isso que traz sobre a reencarnação. Mas ele tampouco tem informações, e nenhum dos livros ele fala muito disso. Ele falou informação, em alguns vídeos dele ele fala também, mas ele não entra muito, porque ele tem muito medo, na verdade, que isso ele fala muito nas formações, que ele tem muito medo que a TDT se converta, se transforme em uma seita. Entendi. Ele cansa de falar. Quando ela está muito conectada à parte espiritual, que seria o nosso duplo, tem essa tendência do povo levar para essa parte mesmo, né? Eu não acredito nem que seja por essa questão espiritual, Conceição, senão que quando as pessoas... você sabe que todas as doutrinas e religiões, elas acabam sendo dirigidas por pessoas que querem manipular de alguma maneira. Então, aí eu falo, para você praticar TDT, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Aí eu começo com as técnicas, eu começo com as regras, eu começo com os templos, eu começo com uma série de coisas que não tem nada a ver. É um princípio vital, você aprender a dormir, e ponto. Entende? Então ele tem muito medo disso. Essa parte do desdobramento do tempo é só a pessoa entender o funcionamento, pronto. Você não precisa aplicar técnicas, é saber como funciona e pronto. Porque é um negócio que estava muito oculto pra gente, né? E agora veio à tona isso, eu falo que veio à tona, algo que estava oculto. Vamos lá.
essa parte do aborto é bem assim polêmico, né? Não sei nem se você quiser falar, mas vamos falar sobre a parte dos parasitas, que são outra parte também, que eu não fiz nenhum vídeo falando sobre esse assunto, sobre os parasitas. Eu achei interessante o seu conhecimento dessa parte dos parasitas. A parte que nos parasita, quando você dorme, que não é o duplo. Então, o que acontece? No momento em que nós dormimos, que entramos na fase REM do sono, que ela começa em torno dos 110 minutos de sono. Ela começa a partir daí. O nosso corpo energético, como eu comentei, ele se descola do nosso corpo físico e ele começa a viajar. Dependendo, e aí está a importância de você fazer um bom adormecimento, ou você vai para uma dimensão do futuro, ou você vai para a dimensão do passado e reencontra o teu duplo e troca de corpo energético com ele. O que acontece? No passado, no momento atual do ciclo que nós estamos vivendo, nossos duplos estão no passado. E no futuro também existem outros duplos. Quem são esses outros duplos? São duplos de pessoas que não estão encarnadas, porém, como o princípio vital é um meio de transferência de energia, e aí, igual no filme Matrix, que as máquinas utilizavam os humanos para poder pegar a energia, eles também precisam se conectar a nós para poder pegar essa energia, para transferir essa energia. E aí, os parasitas seriam aqueles que não têm criaturas encarnadas e que ficam nos manipulando, nos utilizando da nossa energia e utilizando também essa troca de informações para poder se alimentar. No futuro também estão os amigos do duplo, que talvez fique para um outro momento. Os amigos do duplo são duplos que não têm criaturas encarnadas, mas que nós trouxemos uma responsabilidade para cuidar do nosso propósito de vida. Então, os parasitas, Jean-Pierre chama daqueles que não têm nada a ver com o nosso propósito de vida. Entendi. Eles só estão para sugar, ou como, por exemplo, a leitura dos, segundo kardecismo, os obsessores, eles ficariam, então, sugando o nosso magnetismo. Só que dentro da teoria a gente entende isso como energia e não como magnetismo, que no final das contas também acaba sendo o mesmo. Então, os parasitas são os que ficam nos enviando informações e trocando de informações conosco quando eu durmo sem fazer um bom adormecimento, vou para o futuro e aí lá eu me conecto com algum deles. E ele até fala, né? E ele até fala, né, que quando você está dormindo, você fica com o corpo fica inerte e fica suscetível, né? Aí se você não tiver um bom adormecer, você está suscetível a se conectar com esse corpo energético desses parasitas. É bem interessante. Na verdade, né? A gente está mais suscetível a se conectar com um parasita do que se conectar com um duplo. E te explico por quê. Porque nós somos muito densos falando de energia. Nós estamos preocupados o tempo todo, nós vamos dormir com a nossa cabeça cheia de coisas que tem que fazer, enfim, super densos. Então, essa densidade, ela colabora para a velocidade que você faz esse descolamento. Então, é a velocidade, quando eu falo de fazer um bom adormecimento, é você saber quais são as energias que você precisa utilizar para ir para o passado e não para o futuro. Entende? É por isso que ele fala que o futuro é trevoso, né? Que a gente não sabe o que está acontecendo. E a gente se aventura aí sozinha. É onde que você se encontra com esses parasitas, né? Exatamente. Sem o duplo. Exatamente. E aí você pode até começar a colher coisas, mas aí você está colhendo coisas que não estão no teu propósito. Isso só vai trazer sofrimento, é isso mesmo. Né? E qual é o objetivo? Ainda vou voltar, só porque eu não falei uma coisa importante. Qual é o objetivo da encarnação segundo a TDT? É nós virmos de trampolim para o duplo. O que significa isso? Nós estamos no meio de dois tempos, passado e futuro.
E nós Isso. precisamos fazer o repasse de informações. Então, o duplo nos utiliza para pular ao futuro, consertar os futuros funestos que a humanidade criou durante 25 mil anos e trazer para nós o melhor. Só que para eu fazer esse meu propósito, eu preciso do meu duplo. E ao final desse ciclo, ou seja, quando eu fizer o meu último desdobramento, que é a morte, o ideal é que eu me reunificasse com o meu duplo. Só que se eu venho trilhando na Terra sem fazer nada do meu propósito, só conectado a parasita, no final das contas eu não vou ter feito o meu trabalho aqui. Eu não vou me reunificar com ele. Ele vira um parasita, porque a gente acaba, mas ele vira um parasita porque não vai ter mais criatura encarnada e não volta ao espaço criador. Entende? E aí onde que ele fala que haverá prantos e ranger de dente, né? Por causa dessa falta de unificação no final do seu desdobramento, que seria a morte, que não se uniu com o duplo. É muito interessante essa parte, eu acho muito interessante, né? Se você não se unir com o seu duplo, ele vai se tornar um parasita e você vai viver o prantos, que ele fala, prantos e ranger de dente. Por quê? Porque a pessoa vai se arrepender de não ter feito, cumprido o seu propósito. É muito interessante essa parte aí. Muito... E aí volta para a questão da reencarnação. Ah, se eu não fizer agora, eu posso fazer depois. Não, a gente tem que pensar que a gente pode fazer o melhor agora sim, e pode viver melhor agora sim. E eu não preciso viver com sofrimento, porque os sofrimentos são a penúria da vida e servem para a tua evolução espiritual. Esquece isso. É isso mesmo. Esquece. Isso, exatamente. Achando que tem que sofrer, né? Você tem que sofrer a vida inteira, não tem nada a ver, né? Nada a ver. Mas isso são as religiões, percebe? Uhum. Como a nossa mente é construída e como a gente acaba sendo educado, com esse conceito de que sofrer é importante. Tem alguém perguntando aí, como eu sei o meu propósito? Professor Odair, como eu sei qual é o meu propósito? É bem interessante. Então, Odair, você vai saber quando você estiver no teu propósito, primeiro, quando você estiver em sintonia real, tendo uma relação saudável com o teu duplo. Eu sempre falo, não adianta, eu tô com um problema, vou me conectar hoje e depois esquecer. Você está criando um futuro para os 40 dias, né? E as coisas começam a acontecer, começam a andar. Aquilo que estava parado, travado, começa a rolar. E você vai ser permeado, Odair, por uma felicidade, por uma plenitude, por uma paz, até sem motivo aparente, até sem haver acontecido nada absurdo para te tirar e para te colocar nesse super estado de ânimo. Então, você sabe quando você entrega e deixa que as coisas comecem a acontecer na tua vida. É isso mesmo que eu tenho que fazer? Eu estou indo no caminho certo? Pede e as respostas vão vir para você. Exato. Então, ninguém vai escrever isso para você. O que as pessoas podem fazer, como eu faço, a Conceição faz, é mostrar o caminho de. Agora, a identificação e o resultado você vai ver. Agora, tudo se baseia a partir da tua integridade. Quando você estiver certo de que o que você está fazendo é íntegro e que você não está fazendo mal a nenhuma pessoa, pode ter certeza que esse é o caminho do teu propósito. Se você fugir de uma dessas regras, com certeza você não está resolvendo o teu propósito. A pessoa sente paz interior quando ela está realizando o propósito dela. A pessoa sente uma paz interior, uma alegria, que já vem do duplo, já é um sinal que vem do duplo. A pessoa sente paz, alegria no interior. Aí outra pergunta, a pessoa está perguntando aí, como é o adormecer? Bom adormecer é a chave de tudo. Como que é esse bom adormecer? Se você quiser responder essa, Cris. Tá. Um bom adormecimento, que a gente chama de adormecimento, porque é um nome que Jean-Pierre usa, mas é como ir dormir, né? Uhum. Ele consiste em 3 coisas. A primeira é você tomar consciência da sua necessidade, do seu estado geral,
ou se você só tem a agradecer por coisas que estão te acontecendo. Não é bom agradecer por antecipado, tá? Para quem não sabe. Você então toma consciência, e isso é mentalmente, tá, gente? Aproveitando aqui para já retirar os mitos. Você não tem que beber água, você não tem que dar a sua localização para o duplo te encontrar, você não tem que meditar, você não tem que orar, você não tem que ter código, a gesta, sei lá. Não existe nenhum código, nada. Então imagine que eu estou com um problema que eu preciso resolver, pois eu vou pensar nesse problema. Estou com esse problema que está me causando angústia, aflição, e eu preciso duplo que você resolva para mim. E eu vou fazer essa entrega sem 3 coisas: sem dúvida, sem medo e sem vontade. Sem dúvida da capacidade que o meu duplo tem. Sem medo de que aquilo possa ser resolvido ou não, ou com medo do que possa acontecer. E sem vontade, gente, significa o seguinte: não é que você não possa ter desejos, ok? Na TDT a gente separa muito a palavra desejo de vontade. Por quê? Porque no momento em que eu tenho vontade, eu estou definindo como eu quero. Qual é a grande diferença entre a lei da atração e a TDT? É justamente essa vontade. Porque na lei da atração eu preciso definir, eu quero um carro, mas eu preciso definir qual é o carro, qual é a cor, qual é a marca, né? E eu preciso visualizar aquilo. Com a TDT, eu falo para o duplo, eu preciso de um carro porque eu preciso para trabalhar, né? Não é uma coisa ridícula, fútil. Resolve aí. Qual é o carro que vai vir para mim? Porque pode ser que aquela Mercedes não faça parte do meu propósito e vai morrer toda a minha família num acidente naquele carro. Então, eu soltar a vontade, entende? Eu desejo, mas eu não determino como. Como que ele vai resolver aquilo para mim. E a terceira coisa é que o último pensamento consciente seja um pensamento benevolente a qualquer pessoa que venha à sua mente. Então, um pensamento benevolente é aquele onde, se a pessoa pudesse pensar ou pudesse ouvir o que você está pensando, ela se alegraria ou não. Se a resposta for sim, é um pensamento benevolente. Se não, esse pensamento não é um pensamento benevolente. Agora, por detrás dessas coisas que eu estou falando para vocês, existe uma lógica matemática, isso mesmo. Existe uma lógica energética por trás delas, que colaboram para que você vá, na hora daquele descolamento do meu corpo energético, para que eu vá na velocidade necessária para ultrapassar o futuro e chegar ao meu duplo no passado e não ficar somente no futuro. Ok? Então, um bom adormecimento é isso. E dormir com essa entrega, sem dúvida, sem medo, sem vontade, mas um pensamento benevolente. Alguém perguntou aí se tem que verbalizar, mentalizar. Simplesmente você pensa sobre o assunto que você quer resolver e solta pro duplo, pronto. E confiar. Mentalizar. Você não precisa verbalizar. Por quê? A informação que ele pega, ela é recolhida na água do seu corpo. Por isso que algumas pessoas que não leram e que não se informaram direito dizem que você tem que beber água. Não. O nosso corpo já é constituído 65% em média de água. Então, essa informação, ela fica armazenada no nosso corpo. A Gabriela está perguntando, no momento em que a gente está conectado com o duplo para falar sobre esse suposto problema, é interessante que eu diga, verbalize, mentalize? Não é necessário verbalizar porque o duplo não te ouve, nem te vê. Duplo não te ouve, nem te vê. Mentalizar para quê? Para tomar, quando eu falo tomar essa consciência, para a gente gravar no nosso corpo aquela informação. Ok? Eu ia falar sobre esse assunto, o Cris. O duplo, ele faz um escaneamento do que está gravado no nosso corpo. Não é isso? Está gravado no nosso corpo, ele faz um escaneamento. Ele não te pergunta o que você quer, o que vai fazer.
ele escaneia, tira um print do que está na nossa célula, que está gravado em nós, para ir buscar a melhor solução. Na verdade, Conceição, ele não tira um print ou escaneia. Ó, ele troca de corpo energético com você. Ele passa a ter, ele troca de corpo energético com você. Então, ele passa a perceber tudo aquilo que você deixou gravado no teu corpo. Exatamente. É a gente na outra dimensão, então ele está ali conectado, né? Só simplesmente vai buscar informação. Ele toma o seu corpo energético, daí é o momento em que ele consegue identificar todas as tuas necessidades. Porque você gravou nesse momento de mentalizar, de trazer para a consciência. Entende? Isso, é isso mesmo. Essa é a dúvida. Qual que é a dúvida da Gabi Cruz? Vamos lá. Aí eu coloquei mais uma pergunta aqui para você. Vamos lá. A gente vai responder todo mundo, tá, gente? Como podemos antecipar o futuro? Só podemos antecipar o futuro através desse meio de primeiro antecipar na linguagem da TDT quer dizer viver, tá? Viver no presente. Então, na verdade, antecipação por quê? Porque tudo o que nós vivemos já havia sido criado anteriormente. Então, a gente capta um potencial futuro e vive, atualiza no nosso presente. É como se fosse um download de um software diariamente. Então, para eu antecipar um futuro benéfico, eu preciso fazer essa conexão prévia com o duplo. E eu preciso estar em benevolência durante o meu dia, porque senão eu sou parasitada. E aí eu só posso atualizar, gente, os futuros correspondentes com a qualidade dos meus pensamentos. E aí é onde entra a importância de eu saber e de eu manter a qualidade dos meus pensamentos. Porque se para cada pensamento que eu tenho, eu estou criando um potencial futuro. E qualquer pessoa, não é que só eu vou viver, não. Qualquer pessoa, na verdade, eu não vivo. Eu vivo sempre as consequências dos meus pensamentos. Então, ele fica lá disponível para qualquer pessoa. Tudo que a gente está vivendo hoje, gente, foi criado por outra pessoa, se eu não me conecto com o duplo. Entende? E por meio de ressonância é que eu atualizo. Então, a maneira mais inteligente de você antecipar os melhores futuros é você controlando o intercâmbio de informações que você faz durante esse princípio vital, que é o sono. A outra pergunta é o professor Odair. Explique um pouco sobre a síntese dos futuro em 8 horas, 3 dias e 40 dias. Eu tinha colocado aqui para já responder, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas eu fiz um vídeo falando sobre a responsabilidade no pensar, sobre essa parte aí, viu, Cris? Que a gente está sempre vivenciando situações que a gente teve pensamentos anteriores, né? Conforme o tempo vai passando, a gente só vai atualizando esses pensamentos e captando de outro, né? A responsabilidade no pensar. Se você pensar mal da outra pessoa, ela pode vivenciar aquilo. Até dá um exemplo, né? Por exemplo, o médico chega e fala, você tem uma doença grave, né? Você está uma doença grave. Ele já mandou para o futuro daquela pessoa uma situação catastrófica que ela pode vivenciar. Exato. Olha a responsabilidade de você, né? Aí é que entra a responsabilidade, por exemplo, dos terapeutas e das pessoas que falam do assunto. Porque eu crio na pessoa, né? Eu crio para as pessoas, de maneira geral, eu crio para a humanidade potenciais que as pessoas vão acreditar e vão viver. Só que eu também me responsabilizo, eu também trago para mim. Você está fazendo... Então, Pro Odair, eu não estou achando aqui a pergunta dele, mas eu acho que ele fala da síntese, os 3 dias. O que acontece? Quando eu faço uma conexão com o duplo, uma noite,
Essa conexão me estabiliza por 3 dias, ok? E a melhor resolução do meu problema, a síntese, ela vai ser feita vai durante 39, que não são 40 dias a quarentena, é 39, alguma coisa. E no 40º dia, então, eu tenho a melhor solução. É necessário esse tempo porque os amigos do duplo vão estar trabalhando para poder encontrar entre as 12 portas zodiacais, que a gente chama de portas zodiacais, são espaços de armazenamento no futuro, vão vasculhar quais são as melhores possibilidades ou quais são os melhores potenciais que a gente tem para aquele nosso problema. Entende? Então essa é a dos... Isso eu explico até mais detalhadamente, mais profundamente, mas assim, nem todo mundo tem interesse nessa parte tão matemática da coisa, né? Mas para quem quiser se aprofundar, pode seguir lá o meu canal e eu normalmente publico bastante material para poder esclarecer ao máximo possível. Porque se a gente for falar sobre esse assunto, vamos ficar aqui dias e dias e dias falando e ele não termina. Ele é bem profundo, extenso. Né? E nem é interessante, eu acho, hein? Que nem é muito interessante para quem está começando a conhecer o assunto, porque vai dar nó na cabeça. Vai dar mesmo. Vai dar mesmo. Vai dar mesmo. Você já respondeu a parte dos 40 dias. O consertar, né? O consertar o futuro. Como saber consertar o futuro? Seria isso, né? A pessoa ter um bom adormecer, né? E consertar os próprios pensamentos, né? Ficar pensando bobeira o dia inteiro. Ela tem que saber que está criando potenciais futuros perigosos, né? E entender também o seguinte, que quando eu tenho um bom adormecimento, me conecto com o meu duplo, eu estou consertando o dia 40. Tá vendo? Por isso é que eu falo que não basta você aprender a se conectar. E, inclusive, a gente chama a TDT de filosofia de vida. Porque você muda a sua maneira de pensar, porque você está criando todos os dias, ou tentando criar a menor malevolência possível. Porque é impossível a gente não ser parasitada. Todas as informações durante o dia que a gente recebe são do futuro, nunca é do nosso duplo. Só que lá no futuro tem 2 tipos de seres. Os amigos do duplo e os parasitas. Então, como saber que quem está me dando informação são os amigos do duplo, que são as informações benéficas para mim? Entende? E tem mais parasitas do que os próprios amigos do duplo, né? Muito mais parasitas, né? E aí você pode pensar assim, conserto nessa conexão, nesse adormecimento bem feito, você consertou o dia 40 e depois. Então, não é válido, né? Desde o meu ponto de vista, tá? Não é válido você fazer uma conexão como as pessoas estão sofrendo tanto, com tantos problemas, elas querem uma varinha mágica, e eu costumo falar, o duplo não é uma varinha mágica. Você pode fazer, se você conseguir fazer num dia, você vai ter resultado mais depois, cara. E o dia 41, 42, 43, 44, 40, né? Tem que estar sempre conectado, né? Sempre. Isso mesmo. Se você quiser o melhor para sua vida, se não quiser, não precisa. Essa parte que você falou aí dos 12 portais, por exemplo, vamos lá, 26 mil anos, são 12 zodíacos, né, que eles falam. Cada zodíaco desse é uma era de 2.160 anos, mais ou menos. Esses portais seria cada uma dessas eras, né? Que seriam os portais entre essas eras, né? Que o duplo e os seus amigos vai buscar informação para trazer para a gente viver o momento presente, né? Ele fala que é resolver as nossas questões. O duplo vai buscar nesses portais, que seria desses zodíacos, né? É isso, né? Sim, sim.
São como armazéns. Imagina que dentro lá do cosmos existem 12 armazéns. E em cada um desses armazéns há uma quantidade de potenciais futuros criados pela humanidade durante esses 25 mil anos. E eles estão divididos aí. Então, eles precisam vasculhar e ver qual desses em cada porta, qual é o melhor em cada porta, e depois fazer a síntese entre esses 12 para poder te trazer a melhor solução. Eu não lembro se eu acho que eu fiz um vídeo falando sobre essa parte, dos registros acásticos, a semelhança, né, dos registros acásticos, tudo que foi vivenciado pela humanidade está registrado, e aí seria esses portais. Você vê que as soluções já estão prontas, ele vai buscar as soluções para a gente, então a gente tem que confiar que ele vai trazer. Dependendo da qualidade da ressonância dos teus pensamentos, né? Volta tudo pro pensamento. É, isso mesmo. Podemos fazer pergunta para o duplo? Estão perguntando aí. Se a pessoa não a outra perguntando, e se pensar numa pessoa que não gostamos antes de dormir? Tá. Isso é muito natural, hein? Quem fez essa pergunta aí não se sinta mal, porque é coisa muito natural. Porque o que acontece? Até uma pessoa também, eu tenho perguntas aqui do meu grupo, me perguntou quando você começou a falar do duplo, você começou a ser muito parasitada. Quando a gente começa a utilizar a TDT como filosofia de vida, é muito, muito natural que a gente seja mais parasitado. Por quê? Porque, gente, lembra que o parasita, ele estava lá usando você a vida toda e te manipulando e dando as informações que para ele interessam, tá? E de repente ele vê que tu tá fugindo. Aí é que eles vão utilizar todas as armas que eles têm. Eles têm os mesmos poderes que os nossos duplos. É a mesma qualidade de ser. Então é quando a gente vai virar alvo. E quando essa pessoa que a gente não gosta nos é sugerida na mente, porque todos os pensamentos não são produtos da nossa mente, a nossa mente só decodifica. Isso também pode ficar para uma outra live, Conceição, só para falar de pensamento. Vai longe. E aí aquela pessoa que veio na sua mente foi um parasita que implantou ali para quê? Para tentar fazer você sair do adormecimento bom e encontrar com ele. Então, o que você pode fazer? Na TDT a gente separa, gente, emoção de pensamento, tá? Que vai valer a energia e a informação que você está transportando no teu pensamento. Até porque antes do sentimento teve um pensamento, ainda que as pessoas afirmem que o sentimento vem antes. Não vem não, vem no pensamento. Vamos lá. O que acontece? Veio uma pessoa que você não gosta, ou que a pessoa fez mal para você, enfim, que você não quer dentro do teu convívio. Tudo bem. Você é capaz de pensar em alguma característica, por exemplo, dessa pessoa que realmente seja bacana? Por exemplo, pessoa pode ser o diabo, mas ela tem os olhos, sei lá, azuis belíssimos. Você pode pensar, nossa, fulano tem uns olhos muito bonitos. Ou fulano é muito organizado. Ou fulano tem uma voz bonita. Você está mentindo? Não. Você está sendo íntegro? Sim. Isso é benevolência. É isso mesmo. Então, mesmo que venha uma pessoa que você não gosta, você consegue fazer um pensamento benevolente. O pensamento benevolente não é difícil. O que é difícil é a prática. É você se habituar a ter esse tipo de pensamento. Só que isso te favorece para todos os dias para frente. Entendeu? Fizeram uma pergunta aí. O adormecimento, mas se não tiver benevolência, não resolve? Não resolve. A benevolência é a chave que te catapulta para o teu duplo.
E ela não só te catapulta para o teu duplo, como ela também, e daí a gente fala que é uma filosofia de vida, você acaba sendo uma pessoa muito mais altruísta. Por quê? Porque você não está pensando só em você. É, Embora eu diga que é muito bom pensar com benevolência, não é ser ingênuo, é ser estratégico para viver bem. E aí é isso aquele mesmo. egoísmo sábio, entende? Eu Aham, só isso. penso benevolente, egoísmo sábio, ó, eu só penso benevolente porque eu sei que isso vai fazer bem para mim e para outras pessoas. Por quê? Porque os pensamentos benevolentes, eles são incapazes de criar um futuro funesto para qualquer pessoa que seja. Isso mesmo. Depois a gente pode fazer uma live falando só sobre os pensamentos, que isso aí vai longe. Vai longe. Se você tiver mais algumas questões que você quiser falar, ô Cris, faz uma Tá? live sobre pensamento. A gente vai falar sobre isso aí, se vocês quiserem. Veja aí que você tem o espaço melhor se tem mais pergunta aí na live, senão eu faço daqui as que fizeram para mim. Eles estão pedindo uma live para falar só sobre pensamento e sentimento. A gente pode fazer. Vocês escrevam abaixo do vídeo, quando eu colocar, colocam abaixo o que vocês querem saber, porque a gente vai fazer outras lives junto, né, Cris? Esse Show! assunto é muito extenso, muito profundo. Eu falo que é estarrecedor, porque deixa você ter outra visão de mundo e transformador. Você não vê o mundo, você não tem a mesma visão do mundo quando você aprende sobre esse assunto. Não, não tem Uhum. como, né, Cris? Não tem como. Ele é A transformador. Kátia, a Kátia quanticamente diz 39 veio de uma equação? Sim. Existe uma equação, um cálculo para esse 39, que é 39,75, 79, é quase 40. Tá? Na verdade, a cada 3 dias é vasculhado um portal. Então dá um total de 36 e mais 3 para síntese, que é pegar de cada um desses portais qual é o melhor e ver dentre esses 12 se resumir em qual é o melhor deles, entendeu? É maravilhoso esse ensinamento, é maravilhoso, porque resume tudo que a gente precisava saber para viver bem. Estão pedindo aí para a gente fazer Ah, mais lives juntos, viu, Cris? Vanusa, posso fazer uma pergunta para o duplo? Pode fazer pergunta para o duplo. Agora, o duplo só vai poder te responder, gente, quando a gente. E eu não nem recomendo. E nem recomendo, não é botar medo em ninguém, não. Não faça pergunta se você não tem uma boa relação com seu duplo. Porque quem vai te responder é o parasita. Ah, é. Mas cuidado. Entende? Isso E mesmo. aí, também é uma escolha, hein, gente? Não descarto e nem critico ninguém. Você pode se escolher com quem que você se conecta. Uhum. Mas eu falo do duplo porque me traz o meu propósito. A Roseli diz o adormecimento, mas se não tiver benevolência não resolve. Não, não resolve. E a Roseli diz, por isso, benevolência o tempo todo. Benevolência o tempo todo. Como reconhecer a resposta do duplo, diz a Kátia. Kátia, Intuição, né? normalmente... Não, porque a intuição também pode vir de parasita, tá? Ó, instinto, intuição, premonição, evidência, tudo isso são informações que através das aberturas temporais a gente recebe o Uhum. tempo todo, tá? É, Só que quem vem agora, uma maneira que eu te diria, Kátia, é a seguinte: quando a magia, né, da vida começa a acontecer no relacionamento com o duplo, o que que começa a acontecer? Coisas inexplicáveis. Coisas que você nunca pensou que podia existir. Vamos supor, minha garrafinha de água está acabando, eu preciso de água, mas eu aqui na minha dimensão presente, eu sei que se eu for lá na cozinha eu vou arrumar água. E aí, de repente, quando eu entrego esse problema aqui pro duplo, me aparece a água da lixeira. E eu falo assim, como assim? Água da lixeira?
Aí você começa a entender que você está tendo respostas do duplo. E outra, as coisas se apresentam e você não vai ter. Jean-Pierre diz que você pode ter esses sinais também de terceiras pessoas. Então, quando a gente começa a entender que nada está acontecendo por casualidade, que as casualidades não existem, que tudo é através de ressonância, a gente começa também a ficar mais, mais observador de nós mesmos e do espaço que nos rodeia. Então, pode ser até um passarinho. As respostas chegam, sabe? Chegam mesmo. Fazer uma live do pensamento. Eu quero muito uma live do pensamento e sentimento interessantíssimo. Gratidão de nada. De nada, muito interessante tudo isso. Cris e Conceição, fazer mais live a respeito dos parasitas. Quem toma remédio para dormir... Pode desconectar o duplo? Não. Quando eu tomo remédio para dormir, eu estou fazendo uma alteração na minha consciência. Tá? Então, quem tem problema para dormir, vai dormir fazendo um bom adormecimento e sem remédio, que vocês vão conseguir dormir. Mas entrega isso como problema para o seu duplo. Tá? Então, quem toma remédio para dormir tem problemas de conectar, sim. Não vai se conectar. Porque você toma o remédio, percebe que você vai perder a sua consciência por conta do remédio. E aí o último pensamento benevolente já foi para cucuia. É isso mesmo. Posso ler algumas perguntas aqui que vieram lá do grupo? Pode, Cris, pode. Me perguntaram assim: toda noite eu tenho que me conectar, né? Se você quiser ter uma relação saudável com o duplo. É isso que eu prego para os meus pupilos, né? E me diz assim: eu tenho que pensar em algo bom, como queremos o nosso futuro, ou dizer simplesmente que está ruim? Você, volta a repetir, você pode desejar. O que você não pode é definir dentro da TDT. Você não pode definir como o duplo vai fazer. Por quê? No momento em que você decide não criar, o duplo vem para criar no teu lugar. E aí começam a acontecer estas coisas extraordinárias e incríveis que a gente acha, né, que é incrível. Mas é possível brotar a água da lixeira? Pois se você nunca viu isso, você pode começar a acreditar, porque vai começar a acontecer. Então a gente não deve estipular. Quando a gente fala da vontade, a gente não deve definir como. Simplesmente, Jean-Pierre mesmo fala: eu tô com um problema, ele fala assim mesmo, ele usa essas palavras: eu tô com um problema aqui, preciso que você resolva. Resolve aí pra mim, duplo. Resolve aí. Tá? É o soltar, né? Soltar, confiar e soltar. Deixar que ele resolva. E você dormir tranquilo. Soltar mesmo. Sem dúvida e sem vontade, porque são 3 energias que não ajudam. Olha a importância, a importância do soltar, né? Olha a importância do soltar também, né? Confiar, soltar. Confiar e soltar. Você viu que importante? Sim. A dificuldade para manter o pensamento benevolente, eu acho que eu já falei isso também, e dicas para adormecer, eu acho que eu também já dei. A dificuldade de manter o pensamento benevolente, é importante que a gente mantenha o pensamento benevolente durante o dia também, tá, gente? Por quê? Porque a cada pensamento eu estou criando um potencial futuro. E eu vou me conectar com a consequência daquele pensamento. Então, eu não vou criar coisas ruins para que eu me conecte depois. Depois me perguntaram a parasitagem comigo, né? Quando eu comecei, também já respondi essa. Quando eu comecei a divulgar o duplo, aumentou. Não quando eu comecei a divulgar o duplo. A parasitagem comigo, eu acho que ela foi mais pesada quando eu decidi utilizar a TDT todos os dias, ou seja, na minha vida, aplicar os conhecimentos da teoria na minha vida.
Aí sim eu senti pesado. Mas quando eu decidi começar a falar do duplo, eu perguntei. Eu pedi provas e foi chegando prova e mais gente pedindo para eu falar, e gente pedindo para eu abrir grupo, e gente pedindo. Aí eu falei, tá bom, então. Incrível. É, Ó, ó, me perguntam, me tem perguntam uma, também. Fala. ó, tem a Eliane está perguntando aí, eu tenho que dar nome ao meu duplo? Não precisa, né? O duplo Pra quê? Se ele não te ouve nem te vê. então. E é você na outra dimensão, então para que você ficar dando nome? É É você a mesmo na outra. Elianinha. É a Elianinha. Mas se você quiser, você pode, hein? Isso aí não vai interferir em absolutamente nada. É, Me perguntam aqui, eu tive lembrança dos sonhos. Isso significa que eu não consegui me conectar? Por quê? Jean-Pierre diz que não há a menor necessidade da gente ficar lembrando dos sonhos, tá? Por quê? Porque efetivamente quando eu durmo, eu saio do o meu corpo energético vai e eu visito outras dimensões. Visito dimensões catastróficas e outras maravilhosas. Se o sonho não foi, mas não tem revelação, prestem atenção, hein? Sonho na TDT não se lê como revelação. Por quê? Você pode ter visitado um lugar legal, mas isso não significa que é o lugar que você vai viver no futuro. É diferente de vidência. O fenômeno da vidência é um fenômeno que acontece de hiperincursão, que é aceito e reconhecido, um fenômeno físico aceito pela física, só que não como um nome de antecipação, tá? É diferente. Então, não é importante, não se prenda, porque muita gente se prende aos sonhos. Então, se você não teve um sonho, um pesadelo, né, um sonho ruim, não se preocupa, mas não é importante pensar. Mas na pergunta, eu entendi que a pessoa que falou assim, eu me lembrei do sonho. Isso significa que eu não me conectei com o meu duplo? Não. Você pode ter se conectado com o seu duplo e ter uma lembrança do sono. Lembra que o duplo ele altera a nossa memória e ele deixa gravado novas informações. Então, essa lembrança ela também pode vir daí, tá bom? ó, alguém perguntou aqui, Cris, até que ponto os parasitas podem nos prejudicar? Total. Imagina que você veio nessa encarnação, você veio. Vamos imaginar bolinhas de consciência. Somos bolinhas de consciência. Então, lá no cosmos tem todas as cores. E aí, precisou encarnar a Cris. E a Cris veio com moléculas de consciência amarela. Porque essas consciências, essas moléculas de consciência amarela são o que eu tenho que distribuir no mundo, na Terra, na 3D. Ok. Chega aqui, eu não quero amarelo, porque eu não gosto de amarelo. Eu gosto de verde. E aí eu recuso, isso aí é a nossa essência, percebe? Eu recuso transmitir o amarelo porque eu não gosto do amarelo. Porque o amarelo é feio, não é aquele amarelo vivão, é aquele amarelo cheio de vontade, né? Aí o que acontece? Eu começo a distribuir moléculas de consciência verde, porque é o que eu gosto, o ego, né? É o que eu gosto. Ok, quando acaba essa minha experiência aqui, e eu volto, né? Porque a gente volta como moléculas de consciência, energia pura. O que eu voltei? O que eu elaborei? Nada. E os parasitas, eles só servem para me transmitir, eles só podem me transmitir informações do que eles têm como propósito. Só detém o meu propósito de vida o meu duplo. E os amigos do meu duplo, quando ele for lá no futuro e falar, galera, vamos trabalhar. Essa E os, daqui. e os parasitas não sabem do seu propósito, só o seu duplo, né? Podem até saber, mas o interesse deles não está no meu propósito, com certeza. Isso mesmo. É Entende? isso mesmo. Então, eles acabam nos desinformando, como diz Jean-Pierre,
Nos desinformam significa que eles alteram a informação que é benéfica para a gente e nos fazem trilhar por um caminho que não é legal. Agora, muita atenção, porque os parasitas, eles vão, para mostrar que você tem razão, para te desassociar da sua essência, eles vão começar a te dar coisas, e não falo de coisas materiais, para que você tenha cada vez mais razão. Jean-Pierre diz em alguns vídeos que a gente, quando encarna, a gente se veste numa roupa de macaco. O problema é que a gente, quando está aqui, a gente acredita que é um macaco, que é a mesma alusão do ego. A gente acha, né, quando a gente tem uma visão egóica muito forte, a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente tem razão. E os parasitas adoram fazer isso, porque aí é cada vez mais que eles conseguem se conectar conosco. Então, muito cuidado quando você estiver com o ego aí. Não, eu tenho razão, eu sei qual é o melhor, eu sei qual é a melhor solução para o meu problema. Tem que saber se é o propósito, né? Alguém perguntando aqui, os sonhos premonitórios é mensagem do duplo? Depende. Depende se você tem. Se você se conecta com o seu duplo. Se você não se conecta, tá vindo essa informação de algum lugar. Agora, todo instinto, premonição, intuição e vidência, gente, eles têm um objetivo inicialmente que é nos fazer viver melhor. Então, pode ser também, no caso de sonho premonitório, que o duplo, de alguma maneira, porque é o que eu falo, você não vai embora, você não vai morrer se não for a tua hora. Então, em casos de urgência, quando eu faço um pedido para o duplo, eu tenho que esperar os 40 dias? Sim, tem que esperar os 40 dias. Mas, se o duplo considerar que isso é urgente, ele vai trazer antes. Então, essa informação pode vir dessa maneira, mas se você não tem uma boa relação com o teu duplo, fica muito difícil de você afirmar da onde vem, entende? Exatamente. Tem mais pergunta aí, Cris? Tem mais uma, que ajuda. A pessoa pergunta. Na TDT a gente fala, para quem não conhece, na TDT a gente fala que não ajude quem não te pediu ajuda. Porque isso aí é super contra, porque eu tenho que ser um ser de luz, porque eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que ajudar o planeta. Não adianta que eu querer ajudar o planeta se eu não me equilibrar primeiro. Então, primeiro você equilibra você e depois você ajuda o planeta. Não te pedir. Primeiro se conecta com o seu duplo para você ajudar a humanidade. Primeiro se equilibre, né? Porque se você estiver super equilibrado, ok. Então, você não deve ajudar as pessoas que não te pediram. Por quê? Porque cada um de nós tem um propósito, né? Então, vamos imaginar, voltando ao exemplo das bolinhas amarelas que a Cris trouxe, e aí a Conceição fala assim, nossa, ô duplo, ajuda lá a Cristiane, porque ela não está conseguindo fazer uma bolinha, distribuir uma bolinha vermelha, e o vermelho é tão bonito. Aí vem você meter o dedo num propósito que não é nem o seu. Olha a responsabilidade, Conceição, que você assume. Exatamente, isso mesmo. Então, a gente desde a TDT não me pediu ajuda, não ajudo. Qual é a maneira de eu ajudar o planeta? Pensa benevolente, um pensamento benevolente, você já está jogando a energia para a pessoa de uma coisa boa. E aí se pergunta, eu posso pedir pelos meus filhos? Sim. Eu posso pedir pela minha mãe? Sim. Eu posso pedir pelos meus avós? Não. Eu posso pedir pelo meu marido que também fecundou dentro de mim? Não. Eu posso pedir pelos meus netos? Não. Eu posso pedir pelos meus sobrinhos? Também não. Por quê? Também para outra live, o vínculo entre a mãe e o filho. Então, existe uma conexão de ventre. Eu posso pedir ajuda, mesmo que não tenha me pedido os meus filhos e a minha mãe. Independente de se a minha mãe morreu, esse vínculo é
Eterno. Interrupto, é eterno, Ele fala que tá? Então eu posso pedir sem que tenham me pedido, porque eu tive a conexão com o duplo deles, ok? isso. O pai, no caso isso para as mães, tá, gente? Os pais não podem pedir pelos seus filhos. Eles só podem pedir pela mãe deles, ok? Isso. Então, posso pedir pelos meus filhos, posso pedir pela minha mãe, não posso pedir por mais ninguém que não tenha me pedido. Ok? Isso. Aqui, cadê? Ô, Cris, aí você pode responder se a pessoa pedir. Se a pessoa pedir, se você pode ajudar. Então, como que você deveria fazer o pedido se a pessoa te pediu? Por exemplo, eu posso falar, eu tô com um problema aqui, pede ajuda para mim essa noite. E aí você vai pedir, mas como que é a ajuda? Não é, eu quero que a Cris seja feliz. Vai que você não sabe, mas na verdade o que me deixa feliz, que me dá tesão, é matar cachorro. Então, exatamente. Aí. Então você não determina o quê? Você só fala, a Cris pediu ajuda, duplo, eu tô pedindo ajuda para ela, mas eu não sei como essa ajuda tem que ser feita. Eu tô entregando esse pedido de ajuda. E aí ele vai lá, cutuca o meu duplo, né? E fala, ó, a Cris está precisando de ajuda. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas me pedem porque elas sabem que eu tenho a conexão com o meu. E elas ainda não estão se conectando, não têm a confiança. E aí elas pedem, eu peço, mas eu peço assim. Eu não sei o que é que vai fazer aquela pessoa feliz. É que fulano tá sofrendo tanto, fulano tá sem emprego, fulano não tem dinheiro. Cara, tu não sabe se esse é o propósito da pessoa, se isso faz parte da vida dela, né? Então, quando a gente pede deliberadamente ajuda por alguém, a gente está metendo o dedo no propósito que nem é meu. Se a gente não sabe nem qual é o nosso, imagina o que é o melhor para o outro, Conceição. É isso mesmo, é muito sério mesmo. Eu estou falando para você que esse assunto ele é transformador e você não vê o mundo da mesma forma. É incrível, incrível. E esclarece o porquê, né? E esse que é interessante. Você sabe o porquê que é assim. Porque você não pode fazer isso, né? E é muito... o embasamento, o conhecimento que ele traz é muito grande. E volto a repetir, a palavra misticismo fica no chão, porque já não tem... Ou seja, vidência, premonição, intuição, essas coisas aí místicas, só serve para quem não entende o mecanismo do desdobramento do tempo. Isso mesmo, isso mesmo. Eu comecei a estudar sobre a física quântica e eu vi que esse estudo aí, ele é fenomenal e ele é completo, né? Tem a ver também com a física, né? Que ele é um físico, o Jean-Pierre, né? Eu acho que Cris fala o pensamento. A Veridiana diz, temos o duplo e guias espirituais também. O nome, você pode chamar do nome que você quiser, mas eu entenderia os guias espirituais ou os amparadores, os amigos do duplo. Por quê? No momento, olha só, eu costumo dizer que a gente não tem, você pensa que a gente está falando de duplo, uma dupla, né, um gêmeo. No momento em que eu faço uma conexão com o meu duplo, ele ativa os amigos dele no futuro. Então eu não passo a ter só um duplo, eu tenho muito mais, eu tenho 108. E também tenho uma matemática por trás. Uhum. Então ativar o teu duplo significa ativar 108 duplos trabalhando ao teu favor. Eu acredito, Veridiana, que esses aí seriam sim, né, considerados os nossos guias espirituais. Ou os seres que nos amparam. Isso mesmo. Pedir para os outros, sei que não podemos, mas sobre os filhos, que eles já são associados a nós, nós podemos desejar algo que envolva os nossos filhos. A mesma coisa, tá? Simplesmente, Ana, é você não definir o quê?
tá bem? Para ter o cuidado de você não interferir no propósito do outro e depois você assumir essa responsabilidade. Podemos pedir para o duplo resolver o problema para outra pessoa só se essa pessoa te pediu, tá? Sobre Vamos deixar um o pouquinho, vamos deixar um pouquinho para a próxima, né, Cris? Deixar eles um pouco curiosos. O problema é que vai apagar as perguntas, vão apagar as perguntas. Quando a gente eu passei sobre os filhos, podemos desejar o melhor futuro para os nossos filhos? Normalmente é o que eu faço, viu, simplesmente Ana? Eu desejo o melhor para eles, não desejo o quê? Então, gente, desculpe, se ficou faltando aí resposta, tem um monte de pergunta, assim. Escreva abaixo do vídeo. Você está querendo acabar, né, o Conceição? Eu não estou olhando aqui, não dá para me ver o horário, e o Instagram pode derrubar a nossa live. Se tiver mais de 1 hora, não dá para mim ver aqui o horário. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Desculpem as pessoas que botaram perguntas e que a gente não respondeu. Eu olhei, acho que não tem mais, não. Não tem mais. Colocar para... Não, tem sim. Ó. Podemos fazer vários pedidos à noite. Cris fala do pensamento. Sim, tem. Deixa então nos comentários, né, da live. E aí a gente já se prepara para fazer uma próxima. Isso, exatamente. Tá bom? Aí você fala do seu trabalho que você faz sobre esse assunto aí. O pessoal que me acompanha já sabe que eu tenho um curso sobre esse assunto, né? Onde eu explico parte por parte, bem detalhado. E você pode falar também da sua mentoria que você faz, né? Que você dá. Sim, é uma mentoria. Na verdade, não é um curso, né? Eu passo para as pessoas aquele conteúdo que eu adquiri de conhecimento, de todos os livros e das formações, e acompanho essas pessoas. A minha mentoria também está lá na bio do meu Instagram. Uma coisa que eu quero sim fazer a novidade é o seguinte, que em pouco tempo, talvez em alguns 15 dias ou um mês, a pedido dos meus seguidores, que eu ali no meu Instagram eu publico muita coisa, basicamente todo o material que eu publico é sobre isso, sobre como você pode estar melhorando e fazendo insights e reflexões, mas em pouquinho tempo eu vou lançar não tem um nome ainda, mas vai ser um acompanhamento de 40 dias, vai ser a quarentena da benevolência. Ai, que legal! Onde eu vou estar com exercícios práticos dia a dia para que vocês façam a primeira quarentena com a benevolência, porque é uma questão que, pelo menos, os meus seguidores têm muita dificuldade. Então, vai ter aí um conhecimento, vai ser um encontrão de 2h30, mais ou menos, o primeiro encontro, e depois a gente vai estar diariamente fazendo exercícios e dicas para que vocês para que possa ajudar nesse controle inicial da benevolência, que eu sei que não é fácil, não foi fácil para mim. Mas é só uma questão de virar hábito. E para finalizar, eu queria deixar uma frase que é a frase de ouro, né? E que também toda teoria, Jean-Pierre diz que toda teoria tem um teorema por trás. E o teorema dessa teoria, ela se resume no seguinte, que não pense em fazer aos demais o que não gostaria que os demais pensassem em fazer a você. Isso é muito mais antigo do que Jean-Pierre. Só que ao longo do tempo, o que aconteceu é que foi deturpada e passou a ser falado. Não faça aos demais o que não quer que os demais façam a você. Só que se esqueceram da importância da energia do pensamento. Tá bom? Isso mesmo. Muito obrigada. A gente se encontra, faz outra... Vamos combinar para a gente fazer outra live sobre esse assunto. E o pessoal que quiser que a gente fala mais sobre esse assunto, nós duas, escrevam abaixo do vídeo
Para a gente saber que vocês estão interessados e quer, né, se aprofundar mais nesse assunto. E as perguntas também, que a gente pode ir respondendo as perguntas que não deram tempo de ser respondidas aqui. Porque a gente sabe que esse assunto é bem extenso e vai longe. Está perguntando se o seu e-book já está disponível. Ainda não. Tá quase. Tá saindo do forno. Isso. E o pessoal que quiser se aprofundar, ela tem a sua mentoria e eu tenho o curso, tá bom? E o link está na bio, no meu perfil, tá bom? Onde? E o canal do YouTube também, que tem um monte de vídeo lá, inclusive entrevistas dubladas por mim do Garnier. Isso mesmo, isso mesmo. Lá tem a playlist, né? Playlist no meu canal também tem uma playlist só sobre o duplo. Cris, gratidão. Muito obrigada por você estar aqui junto com a gente, tá bom? A gente vai marcar mais algumas. Isso depende, vamos ver com o pessoal se interessar, escrever abaixo as perguntas e pra gente fazer outra live, tá bom? Depende tá bom, do pessoal escrever aí, a gente vai fazer outras lives juntos, tá bom? Tá bom. Beijo no coração. Beijo, gente. Boa noite e até mais. Obrigada.